Hello students, welcome back to my travel journal part 7. Nossa, não acredito que tá na parte 7 já. E quantas partes faltam? Tem essa mais 3 só. Então agora você tem que viajar mais pra continuar, né? Se você é esperto e tá ligado em tudo que tá rolando aqui no canal e lá no Instagram, você já sabe que o vídeo de hoje é sobre Paris. E se você tá por fora, não se preocupa, porque é como diz o ditado, antes tarde do que mais tarde ainda. Então, pausa o vídeo e segue lá no Instagram, o arroba é esse que tá aí na tela pra vocês. E mais uma vez eu vou começar o vídeo respondendo uma pergunta que vocês mandaram lá no Instagram. Hoje eu vou responder a pergunta de um seguidor que é lá de Goiânia e também é professor de inglês e ele quer saber: como saber se é a hora certa de ter a minha própria escola? E qual dica você dá para quem pretende fazer isso? Então eu vou responder baseado na minha experiência, mas eu acredito que cada um pode chegar até lá de uma forma diferente. No meu caso, quando comecei a dar aula, não tinha, na verdade, esse objetivo, não pensava nisso. Mas foi algo que foi crescendo e se alimentando ao longo dos anos de experiência. Principalmente na última escola que eu trabalhei. Lá, eu percebi que eu tinha bastante facilidade em me aproximar dos alunos. Eles me procuravam para tratar sobre questões até pessoais. E eles me consideravam um bom profissional, um bom amigo. E assim, além disso, eu sempre me interessei, me disponibilizei em ajudar a escola em questões administrativas. E isso me deu uma base muito grande para conseguir manter o meu negócio até hoje. Então chegou um momento que as pessoas, tanto os alunos como os colegas de trabalho, os amigos, os familiares, começaram a me perguntar se eu tinha esse objetivo. Então eu comecei a amadurecer essa ideia. Eu coloquei na ponta do lápis os pós e os contras, o que eu iria precisar se eu fosse de fato tomar essa decisão. E no fim das contas, eu percebi que era um caminho que eu poderia sim seguir. Então eu decidi arriscar. Então para mim foi algo que foi amadurecendo, foi acontecendo naturalmente com os anos de experiência que eu tive. E a dica que eu dou é: investe seu tempo em ter redes sociais bacanas, porque com isso e com o EAD, que hoje em dia está super em alta e só tende a continuar, você vai ter recursos para se manter. E com o tempo e paciência, logo estaremos entre as referências de ensino de inglês online. Agora vamos falar da viagem que eu fiz para Paris, que também foi durante o meu intercâmbio na Irlanda. Quando eu estava lá na Irlanda há mais ou menos 10 meses, eu decidi que eu ia renovar o meu visto de estudante. E por conta do trabalho, eu não ia vir para o Brasil em julho, que era quando ia completar um ano que eu estava lá. Então, por isso, minha mãe decidiu fazer uma viagem para a Europa com a minha irmã mais velha, meu cunhado e a minha tia. Inicialmente, eles foram para Dublin. Depois disso, nós fomos para Londres, que inclusive eu já contei no Travel Journal Part 3 and 4, que se você não assistiu ainda, o link da playlist com todas as partes está aqui na descrição do vídeo. E de Londres eles foram para Paris. Só que como eu estava trabalhando, eu voltei para Dublin e no final de semana seguinte eu fui encontrar com eles lá em Paris. Daí, como foi uma viagem bem curta para mim, eu decidi não entrar no Museu do Louvre, que é esse que vocês estão vendo aí. Lá é gigante. Para vocês terem uma noção, é o maior museu de arte do mundo, com 72.735 metros quadrados e aproximadamente 38 mil objetos em exposição. Então é um passeio que dura uma tarde inteira. E como eu sei que eu vou voltar para lá de novo, então na próxima eu entro. Inclusive, se você quer ver isso acontecer, ajuda esse canal a crescer e se fortalecer. É bem simples. Primeiro, deixa seu like. Segundo, se inscreve no canal.
Terceiro, ativa o sininho de notificações. E por último, compartilha com aquela pessoa especial que você gostaria de conhecer esse lugar maravilhoso e extremamente romântico. Ou se você já foi para lá, compartilha com quem fez parte dessa viagem com você para vocês reviverem as lembranças juntos. Nós fomos para lá em junho, que é verão, e é considerado alta temporada. Então, como vocês vão ver nas fotos, tem muito turista, muitos carros e ônibus para todos os lados. Então, se você for fazer uma viagem curtinha como eu fiz, eu aconselho pegar o ônibus de turismo, que ele já tem um itinerário legal para passar na maioria dos pontos turísticos. E aí você pode escolher descer para tirar foto só em alguns específicos ou naqueles que você queira entrar. Dos outros, você pode tirar foto do próprio ônibus mesmo, como eu fiz nessa daqui, que é a Praça da Concórdia, que fica no início da Avenida Champs-Élysées. E quando você for para lá, uma coisa que você vai ver muito são igrejas e catedrais com arquiteturas belíssimas. Essa daqui, por exemplo, é a Igreja de Santa Maria Madalena, que fica bem próximo à Praça da Concórdia. Inclusive, na foto anterior, dá para ver a igreja no fundo. A arquitetura dela é em forma de templo clássico grego e levou 68 anos para ser construída. E como eu disse no último vídeo, essa é a Ponte das Artes, conhecida como Ponte dos Cadeados de Paris. Foi a primeira ponte de ferro da cidade, onde as pessoas, principalmente os casais, assim como em Colônia, prendem o cadeado e jogam a chave no rio para simbolizar o amor eterno. Será que é por isso que Paris é considerada uma cidade romântica? Tem vários motivos para ser considerada a cidade mais romântica do mundo. Um deles é que no século XVIII, a escola literária que influenciou a arte e a cultura local foi o romantismo. Entendi. Eu fiquei curioso para entender melhor um pouco sobre essa tradição, então eu fiz algumas buscas e eu descobri que em Paris ela teve início por volta de 2008, que é até recente, tendo em vista que a ponte é bem mais antiga do que isso. Só que a tradição de fato teve início na Hungria. Poucos meses depois da minha viagem para lá, saiu uma notícia que falava que uma das grades da ponte tinha desabado dentro do rio por conta do peso. Em 2015, as autoridades decidiram retirar todos os cadeados da ponte e estimaram que tinha mais de 1 milhão de cadeados e que juntos eles pesavam em cerca de 45 toneladas. Desde então, existe uma proteção que impede continuar a tradição nessa ponte. Imagine só o impacto ambiental ocasionado devido à quantidade de chaves dentro do rio. Sim, eu não achei nada falando sobre a retirada das chaves do rio. E como eu disse, tem muitas catedrais e igrejas por lá. Essa é a Catedral de Notre-Dame, que é uma das catedrais mais antigas da França. Sua construção teve início em 1163. Para quem não se lembra, em 15 de abril de 2019, ela pegou fogo e recebeu mais de 590 milhões de euros em doação em menos de 24 horas. E segundo dados de visitantes no TripAdvisor nessa data, ela segue em reforma. E agora, no coração de Paris, a Avenida Champs-Élysées, de 71 metros de largura e 2 quilômetros de comprimento, onde se encontram várias lojas famosas e também o Arco do Triunfo, como vocês conseguem ver aí na foto. Para quem não sabe, o Arco do Triunfo foi inaugurado em 1836 em comemoração às primeiras conquistas do primeiro Império Francês de Napoleão Bonaparte. Ele tem 50 metros de altura, 45 metros de largura e 22 metros de profundidade. Ele é tão grande que o aviador Charles Godfrey conseguiu passar no centro dele com um biplano em 1919. E claro, não podia faltar a Torre Eiffel, que é um dos pontos turísticos que mais representa Paris.
Às margens do rio Sena, a torre tem 330 metros de altura e, em 1991, foi nomeada parte do Patrimônio Mundial pela Unesco. Muita gente não sabe que existe um passeio que você pode subir a torre. São 3 andares de visitação, sendo restaurantes no primeiro e no segundo piso e um deck de observação no terceiro piso, a 276 metros do solo, que é considerado o deck para visitação mais alto da União Europeia e o monumento pago mais visitado do mundo. Só em 2015, 6,91 milhões de pessoas subiram a torre. Como vocês conseguiram perceber, eu tô com a mesma roupa em todas essas fotos, porque todos esses passeios foram no mesmo dia. O que só foi possível porque eu não desci para tirar foto nem na igreja de Santa Maria Madalena, nem na Catedral de Notre Dame, também não entrei no Museu do Louvre e nem subi na Torre Eiffel. Também deve ser bem, além de ser bem grande, deve ser bastante coisa para visitar, né? Bastante pontos turísticos para visitar, né? Sim, ainda mais se for uma viagem curta, né? Eu fiquei lá só 2 dias. No segundo e último dia de viagem, nós fomos para o Jardim de Luxemburgo, que é a sede do Palácio de Luxemburgo. Esse parque público inicialmente tinha 8 hectares, hoje tem mais de 22. São muitas árvores, espécies de flores, além dos lagos, das cadeiras, dos tabuleiros de xadrez que você pode sentar e passar o dia em família. E mais uma vez, provando que lá tem muitas catedrais e igrejas, nós também fomos à Basílica do Sagrado Coração, que fica a 130 metros do solo, no topo do Monte Martre. Então, por isso, tem uma escadaria que para mim não tinha fim, mas que vale muito a pena. No interior, em forma de cruz grega, você vai ver o maior mosaico da França. É maravilhoso. E no exterior tem uma vista panorâmica muito linda da cidade, como essa que vocês estão vendo aí. E para finalizar, essa foto num café, já que os franceses são grandes apreciadores de comes e bebes em boa companhia. E também porque na saída desse café eu comprei essa caneca que vocês estão vendo aí para colocar na minha coleção. Então, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que logo tem mais viagens durante o verão europeu. Bye, bye!